Às vésperas do lançamento no Festival de Cannes, a nova mega produção do diretor Francis Ford Coppola já estava dando o que falar, não só por ter demorado 40 anos para ser finalizada, mas principalmente por uma grande parte da equipe estar questionando os métodos de filmagem do diretor, que foi acusado de má conduta no set. Agora que o festival começou, o filme foi exibido para um público que ficou dividido entre aplausos e vaias. E pelo visto temos aqui a nova polêmica do cinema dentro e fora das telas. Então hoje eu vou te contar o que tá acontecendo por trás de Megalópolis, que ainda nem foi lançado, mas já tá na boca da galera. Antes, deixa só me apresentar, eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema, seu canal de análises e histórias do universo do cinema e da TV, toda semana com novos papos pra gente desenrolar. Por favor, se inscreve nesse canal porque a gente precisa crescer. Tô querendo bater aí uma meta de 20 mil inscritos até o final desse semestre, pode ser? Junho. A gente tá em 11, então tô sendo meio ousada, mas eu acredito. Então envia esse vídeo pra todo mundo que você ama. Vamos na corrente. E bora pro papo. Caso você não saiba, o Francis Ford Coppola é só um dos diretores mais importantes pra história do cinema americano e mundial. Ele é o diretor por trás de filmes como O Poderoso Chefão, Apocalipse Now, O Selvagem da Motocicleta, Drácula de Bram Stoker, muitos outros filmes, e agora ele também é o diretor de um filme que demorou 40 anos para ser completado, que é o seu novo lançamento, Megalópolis. E esse vai ser o foco desse vídeo porque tem tantas questões envolvidas nessa produção que você precisa saber. Desde esse tempo aí de 40 anos para ser realizado, a recepção totalmente polêmica que o filme teve agora em Cannes, sendo considerado muito ousado, e principalmente os bastidores dessa produção, que vão desde demissões em massa no set até acusações de comportamento inadequado por parte do Coppola, que tá acontecendo agora, enquanto ele tá lá em Cannes. O The Guardian fez um artigo, menina, completíssimo, que eu vou usar aqui de base pra te contar o babado completo, então vem. Meu maior medo é fazer um filme realmente de merda, embaraçoso e pomposo sobre um assunto importante, e estou fazendo isso. Foi o que o Coppola disse sobre esse filme em 1978. Sim, 46 anos atrás. Ele tenta fazer esse filme ao longo dos últimos 40 anos e ele nunca aconteceu por causa de outros projetos, atrasos, reescrita de roteiro, e ele só conseguiu entregar agora porque ele vendeu parte de uma vinícola da qual ele é proprietário para poder financiar esse filme, porque ninguém mais faria isso. E se é uma obra-prima do cinema ou um filme de merda embaraçoso e pomposo, a gente ainda vai descobrir. O ator principal do filme é o Adam Driver, que tem só elogios à produção, mas tem uma galera aí que contou pro The Guardian que estar no set era como assistir um acidente de trem todos os dias. Não sei se vocês já assistiram ou já ouviram falar sobre o documentário que mostra os bastidores do filme Apocalipse Now. O nome é O Apocalipse de um Cineasta, e por aí você já imagina. Eles tinham muito dinheiro pra fazer esse filme, mas estouraram o orçamento rapidinho, e o próprio Coppola falou que com o tempo eles foram enlouquecendo. Eles filmaram em uma mata fechada nas Filipinas, enfrentaram um furacão que destruiu parte do set. O Coppola aparece transtornado nas gravações, sem saber o que fazer com o filme. Ele mudava o roteiro todos os dias, os atores surtavam, gente bêbada, drogada. Um dos atores, o Martin Sheen, sofreu um ataque cardíaco. Outro, o Dennis Hopper, completamente chapado. Eles usaram uma frota de helicópteros do governo para filmar, que às vezes eram tirados do set para serem usados numa guerra civil que estava rolando nas Filipinas. O Coppola bombardeou uma floresta com autorização do governo. Gente, vale um vídeo inteiro só sobre os bastidores de Apocalipse Now. Vou fazer. Pois então, é de um cara com esse histórico aí no currículo que a gente vai falar. Ele teve a ideia pro roteiro de Megalópolis lá em 1976, 77, durante Apocalipse Now. E Megalópolis conta a história de um arquiteto que idealiza construir uma cidade perfeita em cima das ruínas de Nova York, contra a vontade do governo, depois que um desastre destruiu tudo. E o Coppola descreveu esse roteiro como seu roteiro dos sonhos. E durante os anos 80, ele fez várias promessas de iniciar a produção, até mesmo no teatro, e nada acontecia. Ele já tinha um roteiro, fez leitura com vários atores como Robert De Niro, Al Pacino, Uma Thurman. Eles chegaram a filmar a cidade de Nova York, tem mais de 30 horas de material gravado nos anos 80 e 90. E quando aconteceu o 11 de setembro, em 2001, eles estavam lá filmando na cidade, o que fez o Coppola entrar em crise com aquilo, né? Como fazer um filme sobre a destruição dessa cidade depois que milhares de pessoas acabaram de morrer desse jeito? Ele reescreveu esse roteiro cerca de 300 vezes. Anos e anos se passaram, e aí só depois de vender o raio da vinícola que ele finalmente tirou esse projeto do papel
de verdade, e as gravações começaram em 2022 em Atlanta. Mas você acha que ele ia assim, ok, temos o dinheiro, vamos lá gravar e ok? Não, gente. Ele não é assim. Talvez por isso ele seja tão genial e tão surtado. Ele levou a família pra Atlanta e não encontrou nenhuma acomodação que ele gostasse pra ele e pra família. E aí ele comprou um desses motéis drive-in que tava falido, reformou o lugar e morou lá durante toda a filmagem. Ele ficou morando nesse lugar enquanto acontecia a obra, enquanto ele fazia esse filme. Quebradeira e obra na cabeça dele, 6 da manhã, e ele fazendo anotação de roteiro. Era só ficar num hotel. Mas tá, até aí o homem é só um senhor excêntrico, tá tudo bem. Mas se ele já mudava tudo do nada nos seus outros projetos, imagina no seu roteiro dos sonhos. Uma pessoa da equipe que não quis se identificar falou que eles tinham uma cena super complexa e grandiosa pra gravar num dia, mas eles chegavam lá sem estar definido exatamente como seria a gravação. Aí diz que o Coppola aparecia de manhã, não deixava ninguém resolver por ele nada, né? E aí ele sentava e ficava lá, planejando na hora como seria, ia pro seu trailer, passava horas lá, fumava um e a equipe ficava lá no set, horas e horas esperando sem que nada fosse filmado. Aí depois de um tempão, ele aparecia com uma ideia totalmente diferente que ninguém estava preparado e geral só ok, vamos lá então, freestyle. E essa pessoa diz que quase todo dia eles saíam de lá se perguntando o que a gente fez nessas últimas 12 horas. Tipo uma realidade paralela. E pasmem, ele ainda fala, tipo, parece loucura falar isso, mas tinha momentos em que a gente se perguntava, esse cara já fez um filme antes? Coppola! Ele gosta de criar efeitos especiais manualmente, né? Então algo que hoje seria criado rapidinho no digital, no primeiro dia de filmagem do Adam Driver, ele gravou uma cena em que o corpo do personagem meio que se funde com algum material orgânico, é um filme futurista e tal. E aí ele colocou o Adam Driver sentado numa cadeira durante 6 horas. Pegou um projetor, desses baratos, um projetor normal, e fez um truque usando ele e espelhos, coisa que ele já tinha feito lá no Drácula 30 anos atrás. E é difícil, porque a gente que ama o cinema, ama o Coppola, pode olhar pra isso e pensar, que genial, tem uma certa essência nisso, uma glamorização até. Mas imagina estar trabalhando nesse lugar com o chefe assim. Por muito menos, eu já tô pedindo demissão. E aí, essas fontes contaram pro The Guardian que por esse jeito mega perfeccionista, ele era super desagradável com a equipe que tentava opinar e tornar o processo mais simples, sabe? E aí vem o relato principal. Várias fontes denunciaram um comportamento abusivo em relação às mulheres. Teve um dia que eles estavam filmando uma cena de uma festa numa boate, e ele queria que a galera entrasse no clima. Então dizem que ele teria puxado mulheres para sentarem no seu colo e que ele ficava abraçando e dando beijos nas figurantes que estavam seminuas e de topless, alegando que era para entrar no clima. As coisas chegaram no auge em dezembro de 22, quando a maioria das equipes de efeitos visuais e de arte foram demitidas ou pediram demissão. Durante as filmagens também a esposa dele estava lá acompanhando, ficou doente até que não conseguisse mais ficar no set. Ela inclusive morreu no mês passado, em abril. Então todo o tempo em que filmavam a Megalópolis, o Coppola também lutava com o fato da sua esposa, Eleanor, ter ficado doente. E agora no Festival de Cannes ele dedicou o filme à sua esposa nos créditos finais. E eu vi um vídeo de um pessoal da Chipo que tá lá em Cannes e disse que graças a isso que vieram os aplausos, porque até então o pessoal tava vaiando o filme. A gente saiu da sessão e aí começou umas vaias, e aí só que bem na hora apareceu no crédito, né, a dedicatória dele pra esposa, que faleceu recentemente, e aí meio que trocou a vaia pelo aplauso, então só pra ter uma ideia, assim, de... Teve aplauso e teve vaia, mas os aplausos ganharam. Em geral, a recepção de Megalópolis tem sido bizarra. Ele foi exibido numa sessão privada em Los Angeles, com pessoas dizendo, não é bom, foi triste de assistir e o Coppola não deveria encerrar sua carreira assim. E outra pessoa dizendo que não tem como classificar esse filme, mas outro dizendo que esse filme vai entrar pra história do cinema, que é uma obra de arte brilhante. E o Coppola é sim um diretor que lida com isso já há um tempo, e os seus filmes carregam ali uma controvérsia que já faz parte dele. Em Cannes, ele foi exibido na quinta passada e quem tava lá relatou que tiveram sim muitos aplausos. O filme foi aplaudido por 7 minutos, o que é normal em Cannes. Então, vem aí um dos filmes mais polêmicos do ano. Ele ainda não tem data de estreia aqui no Brasil e, na verdade, nem em nenhum circuito comercial. E ele concorre à Palma de Ouro em Cannes. Será que leva? E concorre contra um filme brasileiro. Sim, nós estamos lá muito bem representados por um filme cearense chamado Motel Destino, do grande diretor Karim Aynoudi, A Vida Invisível e
muitos outros. Quem também disputa a Palma de Ouro é o Yorgos Lanthimos, diretor de Pobres Criaturas, em um novo filme com a Emma Stone e o Willem Dafoe, chamado Kinds of Kindness. Me segue nas redes sociais porque eu tô falando bastante sobre Cannes por lá. Eu sou @debsfilgueiras no Instagram e no TikTok. O Coppola não se pronunciou sobre as acusações feitas sobre o comportamento dele no set, mas um produtor executivo do filme chamado Darren Demetri defendeu o diretor, falando que nunca teve conhecimento de quaisquer reclamações de assédio ou mau comportamento durante o projeto. Essas são as últimas atualizações sobre Megalópolis, que já tá dando o que falar. Vamos acompanhar aí o desenrolar desse caso e qual vai ser o filme vencedor da Palma de Ouro no festival. Me conta qual a sua opinião sobre o Francis Ford Coppola, qual o seu filme favorito dele, e vamos continuar o papo lá nos comentários. Muito obrigada por ficar no vídeo até o final, a gente se vê no próximo Desenrola Cinema, fiquem bem e um beijo!